Disclaimer: eu não possuo Naruto ou Justice League, todos os créditos a seus devidos criadores. Capítulo 40, Tártaro, terceira. Não é bom, meus clones não podem ver nada. Há um feitiço de proteção lançado ao redor da ilha. Parece que Hades está ciente de nossa chegada. Naruto disse. Ele enviou vários de seus clones encravados em minúsculos insetos para espionar a ilha flutuante e coletar informações, mas eles não conseguiram chegar perto devido a uma esfera de magia que encapsulava toda a ilha. Acho que nosso único método é forçar a entrada, ele concluiu. Quando ele era jovem, ele não teria se incomodado em verificar o lugar de antemão, ele teria apenas arrombado seu caminho, pulando de cabeça no perigo. Ele havia se tornado mais esperto com o passar do tempo e se tornará cauteloso. No entanto, ser cauteloso não significava que ele havia se tornado um covarde. Se não tiver alternativa melhor, ele poderia muito bem explodir tudo com força bruta como antes também. O que estamos esperando? Vamos! Kyuubi disse com entusiasmo. Com a raposa em seu ombro, Naruto e a Mulher Maravilha começaram a voar em direção à ilha flutuante no céu. Como vamos quebrar o escudo deles? A princesa perguntou. Você vai lançar alguns de seus feitiços poderosos nele? Naruto e Kyuubi olharam um para o outro e então começaram a sorrir amplamente. Não é a primeira vez que vemos uma fortaleza coberta por um feitiço ou escudo de energia. Nós até projetamos uma técnica especial para quebrá-las, ele disse com orgulho. Diana fez um som impressionado. Oh! Você nunca deixa de me surpreender com a versatilidade de suas técnicas. Controlar os elementos, manipulação da gravidade, clonagem, voar, tornar-se invisível, colocar armadilhas, metamorfose, teletransporte, autorregeneração e até feitiços de cura para os outros. Existe alguma coisa que você não pode fazer? Estou com inveja. Um século de treinamento contínuo junto com a experiência absorvida de incontáveis clones faria qualquer um tão forte. Seria mais estranho se eu não fosse versátil e forte depois de tanto tempo, ele disse e sorriu para ela provocativamente. Voando alguma distância para dar-lhe espaço, ela disse. Bem, vamos ver o que você tem. Naruto e Kyuubi riram novamente ao mesmo tempo como se estivessem rindo de uma piada interna conhecida apenas por eles. Enquanto ele estava flutuando no ar, ele de repente começou a piscar através de uma série incrivelmente rápida e longa de selos de mão. Essa sequência de selos de mão executados a uma velocidade tão insana era impressionante por si só, para não falar do que estava por vir. O coração da Mulher Maravilha começou a bater mais rápido em antecipação. Ele disse com uma voz profunda. Nimpo, destruidor de mundos Big as Fox no Jutsu. Então, ele agarrou a raposa no ombro como se fosse uma batata e gritou. Iê! Sob os olhos incrédulos de Diana, ele lançou a raposa em direção à ilha como se fosse um arremessador jogando uma bola de beisebol no campo. Naruto, que dia! Diana não era de xingar, Naruto podia contar nos dedos de uma mão as vezes que a ouvirá dizer um palavrão. Mas desta vez ela ficou chocada. Antes que qualquer um deles pudesse dizer mais alguma coisa, a pequena bola de pelos no ar de repente se tornou absolutamente enorme. Com uma gargalhada, o enorme biju se chocou contra o feitiço de proteção que envolvia a ilha. A parte ainda mais absurda foi que toda a ilha flutuante tremeu terrivelmente e a esfera de magia que a protegia foi quebrada como vidro. Ela se virou para olhar para Naruto. Ele estava rindo tanto que estava tendo problemas para manter seu voo. Ele havia anunciado como uma técnica especial projetada para quebrar barreiras e até formou uma sequência muito longa e impressionante de selos de mão, fazendo com que sua antecipação subisse das paradas. Ela pensou que iria testemunhar uma visão inspiradora ou um feitiço apocalíptico não mais fraco que uma bomba nuclear. Não é um método tão bárbaro. Finalmente conseguindo controlar sua risada ofegante, ele enxugou uma lágrima do canto do olho. Chama-se trollagem. Fazemos um pouco de trollagem às vezes. Uma veia começou a pulsar perigosamente em sua têmpora. Naruto, você... A situação era tão incrédula que ela não conseguia encontrar suas palavras. Eles teriam uma batalha de vida ou morte contra um deus e lá estava ele, pregando peças e morrendo de rir de sua própria piada. Ela nem sabia como reagir a isso. Mas seus pensamentos foram interrompidos quando um rugido demoníaco fez o céu tremer. Kyuubi começou sua fúria. O que você está brincando, era? Por que eu confiaria minhas costas para uma mulher viciosa e instável como você?
A voz bastante profunda e digna veio de um homem muito alto e musculoso vestindo uma armadura preta e uma capa vermelha escura. Ele tinha cabelos pretos na altura dos ombros e seu cavanhaque preto afiado se encaixava na imagem do sombrio governante do mundo inferior. Ele era Hades. A bela mulher estreitou os olhos para ele e disse bruscamente: a última descendência que Zeus fez fora do casamento foi Helena de Troia. No final da guerra de Troia, Zeus me prometeu no rio Estige que ele nunca espalharia sua semente para mais ninguém. Depois disso, eu soube sobre sua indiscrição com Hipólita e muitas outras mulheres ao longo dos anos. Mas eu estava disposta a virar minha cabeça para o outro lado, desde que ele nunca tivesse outro filho com ninguém além de mim. Com suas palavras, Hades cerrou os punhos. Embora milhares de anos tivessem se passado, ele nunca havia esquecido como Zeus estuprou a mulher que ele amava e como ele arruinou sua vida. Essa foi a razão pela qual ele ficou do lado dos titãs contra o Olimpo durante a guerra. E essa era a razão pela qual ele estava preso no Tártaro desde então. Até hoje, ele estava cheio de raiva. Eu prestei muita atenção a Hipólita e às Amazonas depois do incidente. Mas Hipólita nunca mostrou nenhum sinal de gravidez e a filha que ela fez de barro não parecia diferente do resto das Amazonas. 2000 anos se passaram e eu nunca suspeitei que sua filha não era feita de barro, mas que era sua carne e sangue, a carne e o sangue de Zeus. Eu não posso mais tolerar sua infidelidade, suas mentiras, eu não posso mais tolerá-lo. Ele precisa morrer. Eu vou matar ele e sua maldita prole mesmo que seja a última coisa que eu faça. O rosto da deusa estava contorcido de raiva, parecendo que ela estava à beira da insanidade. Embora Hades soubesse o quão manipuladora e astuta a rainha do Olimpo poderia ser, o ódio em sua voz e o ciúme em seus olhos naquele momento não podiam ser fingidos. Além disso, não era a primeira vez que ela tentava destronar o marido para que ele também não duvidasse de sua vontade de matar Zeus. Independentemente disso, Hades havia aprendido sua lição com o passado. Apesar de quão poderosos os titãs foram, mesmo com ele escolhendo apoiar seu lado, eles ainda perderam a guerra contra o Olimpo. Muitos de nós já tentaram derrotá-lo no passado. Nem os titãs conseguiram. Você acha que só nós três temos chance contra a totalidade do Olimpo? Falando dos três deles, Hades olhou pela janela de seu castelo. Do lado de fora, no grande pátio de sua fortaleza externa, havia um ser enorme. Era como uma criatura saída de um pesadelo. Várias centenas de metros de altura e largura, o ser gigantesco tinha apenas as pernas e o torso de um humanoide. O resto de seu corpo era o de um monstro. Ele tinha 9 cabeças dracônicas, vários pares de asas carnudas, mais de 20 braços escamosos, tentáculos farpados cresciam em suas costas e cobras saíam de seus pescoços como a juba de leão. Não era outro senão Tífon, filho de Gaia e Tártaro, o deus dos monstros. Tífon é muito poderoso, de fato. Mas espero que você não tenha esquecido Briareus, não é? Como ele esmagou sua pequena rebelião pela raiz e como você foi enforcado por Zeus no céu como punição. Briareus ainda é leal a Zeus e ele é mais do que páreo para Tífon. 1. O rosto de Hera ardeu de vergonha por ser lembrado de sua humilhação no passado. As coisas estão diferentes agora, ela cuspiu com os dentes cerrados. Respirando fundo pelo nariz para se acalmar, a deusa continuou. Depois de quase 2000 anos, o povo da Terra não adora mais os deuses do Olimpo. Sem o poder da fé, Zeus é muito mais fraco do que antes. Se ele estivesse confiante em seu poder, ele não teria enviado seu meio-sangue de uma filha em uma missão suicida para lidar com você no Tártaro. Ele mesmo teria vindo aqui. Quanto ao Olimpo, também não está tão unido quanto antes, nem de longe. Ares e Hermes se envolveram completamente com o mundo mortal. Apenas Atena se preocupa com suas Amazonas, e Poseidon estaria mais do que disposto a ficar do meu lado contra Zeus como antes. O resto dos deuses são indiferentes ou simplesmente fracos demais para serem relevantes no grande esquema das coisas. Hades cheirou condescendentemente. Mesmo em seu auge, Zeus nunca se atreveu a pisar no reino dos mortos, onde todos os titãs dormem ou ele teria tentado me matar há muito tempo. Dando uma olhada profunda em Hera, ele disse lentamente: tudo bem, eu vou jogar junto. Eu não tenho nada a perder de qualquer maneira. Mas guarde minhas palavras, Hera. Se você me trair, certifique-se de me matar para sempre ou eu vou passar o resto da minha vida eterna para caçar você. A deusa não se abalou com sua ameaça. Eles estavam prestes a apertar as mãos para selar o acordo quando toda a fortaleza tremeu terrivelmente.
Um som ensurdecedor de vidro quebrando foi ouvido e então um rugido demoníaco sacudiu o céu. Quando o rugido reverberou nos céus do Tártaro, por um momento, foi como se o tempo tivesse parado. Cada alma, cada demônio preso naquele inferno congelou. Com mais de 300 metros de altura e 9 caudas enormes, era um gigante carmesim. As 9 cabeças draconicas de Tifon começaram no demônio titânico na frente dele em descrença. Ele nunca tinha visto uma criatura maior do que ele. Ele já tinha várias centenas de metros de altura, mas a besta demoníaca à sua frente o diminuía tanto que ele parecia um cachorro na frente de um boi. O que é isto? O que é esse sentimento? Ele não podia se mover. Suas 2 dúzias de braços escamosos estavam paralisados. Uma sensação desconfortável percorreu sua espinha. Era como se agulhas estivessem espetando sua carne, deixando-o todo entorpecido. Pela primeira vez em sua vida milenar, o deus dos monstros experimentou um novo sentimento. Era medo. Terror. Morrer, o biju rugiu. Um enorme punho se chocou contra o deus dos monstros com o poder de um meteorito. Um terrível estrondo soou e a ilha de vários quilômetros de comprimento foi esmagada em pedacinhos. À distância, a Mulher Maravilha parou momentaneamente em estado de choque. Pela primeira vez, ela conseguiu ver o poder terrível que Kyuubi poderia exercer. Involuntariamente, seu coração estremeceu. Ela sabia que eles estavam do mesmo lado e que se importavam muito um com o outro como amigos. Mas a sensação de medo rastejando em seu coração estava além da racionalidade. Ela entendeu então que a arrogância e o orgulho da raposa não eram sem razão. Então, quão forte é Naruto? Ela não pôde deixar de se perguntar. Ela estava vendo os dois brigando diariamente e foi mais de uma vez que ela ouviu o loiro provocando a raposa com o fato de que ele chutou sua bunda e a raposa nunca o contradisse. Hades não está sozinho. Naruto disse, despertando Hades seus pensamentos. Os pedaços da ilha quebrada caíram no chão abaixo com um estrondo ensurdecedor, levantando enormes nuvens de cinzas e poeira no ar e cobrindo o céu por quilômetros. Mas quando outro rugido aterrorizante soou, a onda de choque que ele criou instantaneamente limpou todas as cinzas, poeira e detritos flutuando no ar. Entre os restos da ilha destruída e a fortaleza em cima dela, 2 seres de aparência humana estavam juntos, cercados por uma esfera protetora de magia. Ok! O Hades de aparência digna havia perdido a compostura e o belo rosto de Hera estava pálido de choque. Preso no Tártaro por milênios, Hades não estava exatamente atualizado com os seres poderosos fora de seu reino. Quanto a Hera, ela nunca prestou atenção ao mundo mortal, pois os mortais estavam abaixo de sua atenção. Os dois estavam completamente inconscientes da infâmia de Kyuubi no universo. Não muito longe deles, uma massa repugnante de carne e sangue se contorcia no chão de cinzas e fazia sons perturbadores. Uma pequena cabeça draconica apareceu dele, mas rapidamente aumentou de tamanho e logo depois disso, o resto de seu corpo foi regenerado como um milagre. Foi um ataque terrível, que explodiu toda a ilha. Levar um golpe direto de um poder tão devastador foi suficiente para obliterar qualquer ser inferior. Mas ele era Tifon, o deus dos monstros. Hidras, dragões, quimeras e outras criaturas conhecidas por suas habilidades de autorregeneração e resiliência foram seus descendentes. Como seu deus e ancestral, Tifon possuía todas as suas habilidades, mas muito mais forte. Superando seu medo inicial nascido do instinto de enfrentar um predador maior e mais poderoso do que ele, depois de regenerar seu corpo, Tifon rugiu de raiva. Suas 9 cabeças draconicas abriram suas bocas e o fogo negro do inferno disparou contra a gigantesca raposa na frente dele. Mas seu ataque foi recebido com risos zombeteiros. Com um simples movimento de suas enormes caudas, um vendaval de vento não mais fraco que um tornado apagou o fogo do inferno como uma vela fraca. Naruto fez um clone e o usou para transmitir uma mensagem para a raposa. Kurama, não brinque com ele. Mate-o rápido. Tenha em mente que não posso lhe fornecer chakra desta vez. Você está sozinho. Voltando sua atenção para a Mulher Maravilha, ele perguntou. Eu suponho que é Hades? Quem é a mulher ao lado dele? Sua esposa. Sim, é Hades. Quanto a essa mulher, ela disse rigidamente. Seus olhos brilharam com intenção assassina e ele riu. Ela se entregou diretamente a nós. Quais são as chances? Ele estava prestes a se lançar sobre eles, mas de repente ela agarrou seu braço por trás. Naruto! Não leve isso a sério, ela disse séria. Eu não sei sobre Hera, mas a Liga da Justiça lutou contra Hades uma vez. Ele nos derrotou.
Superman, Caçador de Marte, Batman, Flash e eu, não tivemos chance. Ganhou no final apenas por um acaso. 2. Ele olhou para ela por alguns segundos sem dizer nada. Então, ele levou a mão ao rosto dela e gentilmente colocou uma mecha de seu cabelo suado atrás da orelha. Eu sei, nós já conversamos sobre isso. Não se preocupe, eu serei cuidadoso, eu prometo. Apesar de estarem prestes a entrar no campo de batalha, Diana fechou os olhos momentaneamente e se inclinou para a mão que acariciava sua bochecha. Eu vou cuidar de Hades e você de Hera. Você está bem com isso? Por mim tudo bem, ela respondeu. Eu vou atacar primeiro e separá-los. Dívida e conquiste. Mas não se esforce. Jogue pelo seguro e apenas ganhe tempo até eu matar Hades. Depois disso, vamos dar as mãos e matar Hera também. Diana começou a encará-lo. Você está me subestimando, não está? Sabendo como ela estava orgulhosa de sua habilidade e força como guerreira, ele ergueu as mãos para acalmá-la. Não, eu não estou. Eu só. Ele queria dizer que temia pela segurança dela, que não queria que nada de ruim acontecesse com ela. Mas ele se deteve a tempo, sentindo que só estaria cavando mais fundo em sua cova se insinuasse que ela não era forte o suficiente para se manter segura. Só, tome cuidado também, ok, ele terminou em voz baixa. Tendo defendido seu ponto de vista, a Mulher Maravilha não insistiu em iniciar uma discussão. Ela acenou para ele seriamente. Naruto fechou a mão em punho e a levantou na frente dela. Diana olhou para seu punho estendido e depois de volta para ele, entendendo sua sugestão sem palavras. Ela levantou o punho também e bateu contra o dele. Seus olhos se arregalaram de surpresa quando uma onda de sentimentos e pensamentos a inundou. Seu amor incondicional por ela. Seu desejo de passar o resto de sua vida com ela. Sua sede secreta de uma boa batalha contra um oponente digno. Seu desejo de que ela fosse feliz. Seu respeito por ela. Suas preocupações com a segurança dela. Seu medo de ficar sozinho. Naquele momento, a princesa o entendeu completamente. Quando ele afastou o punho, a conexão espiritual deles também foi interrompida. Mas ela não conseguia desviar os olhos dos dele, oprimida por aquela experiência sem precedentes. Ela nunca esteve conectada a alguém em um nível espiritual assim. Vamos fazer nosso melhor, ele disse e sorriu para ela suavemente. Ela acenou com a cabeça vigorosamente, não confiando em sua voz para falar naquele momento. Então, ele voltou sua atenção para o campo de batalha. Ele nunca se preocupou com a raposa. Como seu melhor amigo ao longo da vida, Naruto sabia exatamente o quão poderosa Kyuubi era. Sua única preocupação era com Diana. Mas depois de compartilhar um soco com ela, ele não estava mais preocupado com a segurança dela. Ele entendia seus sentimentos e pensamentos perfeitamente também. Seus olhos se tornaram afiados e seu comportamento mudou abruptamente. A aura que ele exalava tornou-se como uma lâmina desembainhada e um manto de chakra amarelo-vermelho apareceu ao redor de seu corpo quando ele entrou no modo de chakra da besta com cauda. Então, ele sumiu da existência. Um instante depois, uma silhueta se teletransportou entre Hera e Hades, ignorando completamente sua esfera protetora de magia. Konoha Senpu. O salto com ponta de metal de uma bota de combate de repente esmagou as mandíbulas de Hera e Hades ao mesmo tempo que Naruto executava um chute voador. Era um dos movimentos de taijutsu favoritos de seus ex-companheiros, a especialidade de Might Guy e Rock Lee. Os dois deuses do Olimpo foram chutados no rosto e arremessados em direções opostas como se um caminhão tivesse batido em seu rosto. Diana, ele gritou. A resposta da princesa amazona foi explodir com um poderoso grito de guerra. Hera ainda não havia caído no chão depois de ser chutada no rosto quando Diana se chocou contra ela com seu escudo dourado. Cuspir voou para fora de sua boca quando o vento foi nocauteado e seu corpo deixou um estrondo sônico para trás com a força do golpe do escudo. Fisicamente mais forte que Hera e mais adepto da batalha, Hades endireitou seu corpo no ar e voltou a pousar de pé. Você ousa atacar um deus? Ele gritou em fúria. Mas Naruto não o entreteve com uma resposta verbal. Ele conjurou uma esfera rodopiante de energia acima de sua cabeça, um Odama Rasengan que era ainda maior que seu próprio corpo. Mais rápido do que o olho no podia acompanhar, ele apareceu na frente do deus e empurrou o enorme Rasengan para ele, com a intenção de moer seu corpo em uma pasta sangrenta. No entanto, quando ele esmagou o Odama Rasengan contra Hades, foi como se uma pessoa normal tentasse empurrar um trem.
O deus pegou seu Rasengan com uma de suas mãos sem esforço e depois o afastou com a outra como se fosse uma bola de praia. Uma grande cratera foi esculpida no chão quando a grande bola de chakra explodiu. Levantando-se da cratera, Naruto franziu a testa. Ele estava ileso, mas aquele grau de resistência mágica mostrado pelo deus do Olimpo e sua força física insana não eram boas notícias. Se eu tivesse acesso à energia natural, ele pensou descontente. Enquanto em seu modo sábio dos 6 caminhos, ele pode levantar centenas de toneladas e nivelar montanhas apenas com seus socos. Ele não teria medo de um confronto físico nem mesmo contra um deus. A situação atual, no entanto, exigia que ele evitasse os golpes de Hades com seu corpo. No entanto, ele não era mais um pônei de um truque como em sua juventude. Ele tinha outros métodos de lidar com seus inimigos também. O rosto de Hades perdeu sua aparência humana e se transformou na de um demônio. Sua pele ficou cinza, 2 chifres cresceram em sua testa, seus dentes se transformaram em presas e seus olhos ficaram vermelhos. Abrindo a boca, uma enorme bola de fogo saiu dela, como um sopro de fogo. Naruto rolou para o lado e pulou para evitá-lo. Bola de fogo após bola de fogo foi disparada da boca de Hades, mas ele era muito ágil para que eles alcançassem sua marca. Enfurecido com seus esforços fúteis, Hades bateu o pé. O chão rachou e se rompeu e esqueletos começaram a rastejar para fora. Eles não eram apenas esqueletos humanos. Havia também centauros, serpentes, centopeias enormes e até alguns dragões de osso muito grandes. Além disso, um zumbido foi ouvido no momento seguinte e o céu escuro como o breu do Tártaro ficou vermelho escuro à distância. Vermelho por causa dos olhos vermelhos de dezenas de milhares de demônios correndo para responder ao chamado de seu Deus. Flutuando no ar com os braços cruzados, Hades olhou para o homem mortal mascarado com arrogância. Você percebe agora o quão impotente você é? Você é apenas um homem. Mas este é o meu reino. E eu sou um deus. Atacando o deus do submundo em seu próprio domínio? Que tolice! Apesar do grande número de mortos-vivos que o cercavam de todos os lados e das dezenas de milhares de demônios se aproximando à distância, Naruto estava perfeitamente calmo. Ele estava até relaxado o suficiente para espiar a situação do outro lado do campo de batalha. A batalha entre Kyuubi e o deus dos monstros, Typhon, nem poderia ser chamada de batalha. Foi uma derrota unilateral. Typhon estava fazendo tudo ao seu alcance para atacar seu inimigo, atirando fogo do inferno, criando vórtices de vento, cuspindo nuvens de veneno e até mesmo quebrando partes de seu corpo para criar monstros para ajudá-lo na batalha. Mas foi tudo em vão. Um mero golpe das caudas da besta demoníaca foi suficiente para esmagar os monstros que ele criou em uma pasta sangrenta. Os vórtices de vento mal conseguiam agitar seu pelo vermelho carmesim, e o fogo do inferno e as nuvens de veneno não conseguiam nem chegar perto de Kyuubi. O rugido da raposa produziu ondas de choque capazes de achatar e explodir tudo em seu caminho. Diante da força absoluta, todas as habilidades de Typhon pareciam insignificantes. Percebendo Naruto prestando atenção na luta entre os dois seres gigantescos em vez de se concentrar nele, Hades começou a ficar com raiva. O homem à sua frente estava muito relaxado. Ou ele é muito estúpido para saber que está prestes a morrer. Ou está confiante de que não posso machucá-lo. Com esse pensamento, sua ira se acendeu. Pensar que chegaria o dia em que um mortal o trataria com tanto desrespeito. Os dragões de osso que ele convocou abriram suas gigantescas mandíbulas e seus ataques de respiração cobriram o céu. Fogo, veneno e relâmpagos incineraram e derreteram tudo em seu caminho, sem se importar com aliados ou inimigos. Apesar da ferocidade dos ataques de sopro do dragão, uma adaga de repente os perfurou sem ser afetada e Hades mal teve tempo suficiente para inclinar a cabeça para o lado. Embora a adaga de 3 pontas tenha deixado apenas um arranhão ensanguentado em sua bochecha, Hades não se preocupou. Ia se curar em questão de segundos. No entanto, no instante em que a adaga passou por sua cabeça, com uma mão no cabo da adaga de 3 pontas e a outra mão segurando um Rasengan de liberação de Yin de cor roxa, Naruto apareceu atrás dele como um fantasma. O deus nem havia notado suas ações até que a esfera do chakra embateu na parte de trás de sua cabeça. Não houve explosões. Hades não podia nem sentir nenhuma dor. Ele não foi ferido em tudo. Mas quando ele quis se virar para enfrentar seu inimigo, seu coração saltou para a garganta. Ele não conseguia controlar seu corpo. Ele ficou paralisado. O propósito do Yin Rasengan não era machucá-lo, mas imobilizá-lo.
Uma aura de magia relâmpago explodiu atrás de suas costas e seu medo parecia dobrar sua força. Seu corpo começou a tremer e parecia que ele ia recuperar o controle sobre seus movimentos em questão de segundos. Maldita resistência mágica! Isto é ridículo! Naruto xingou. Mas ele não ficou ocioso. Seu modo de chakra da besta com cauda se transformou em um manto de relâmpago amarelo-vermelho. Era uma versão da armadura relâmpago do terceiro Raikage adaptada ao uso do chakra de Kyuubi. Um ataque de trituração como um Rasengan não é uma boa combinação por causa de sua resistência mágica incrivelmente alta como um deus. Eu preciso de um ataque perfurante. Sem meus 6 caminhos, este é o ataque perfurante mais forte que tenho. Ele cerrou a mão direita em um punho e uma grande parte do relâmpago estalando ao redor de seu corpo se reuniu em seu punho. Então, ele estendeu apenas o dedo indicador. Foi a última e mais poderosa etapa do Hellstab. Levou apenas 2 segundos para ele ativar seu ataque. Mas devido ao seu pânico ou talvez por causa de uma descarga de adrenalina, o deus de alguma forma conseguiu recuperar parte de seu controle sobre seus movimentos. No último momento, quando o ataque relâmpago de Naruto estava prestes a apunhalar suas costas, em seu coração, Hades torceu seu corpo. O Hellstab caiu em seu ombro em vez de perfurar suas costas. Um som agudo foi ouvido quando o jutsu de relâmpago foi incapaz de perfurar a ombreira preta que cobria o ombro de Hades, apenas conseguindo arranhá-lo um pouco. O deus o chutou no estômago com toda a sua força, explodindo como uma bala de canhão e explodindo em gargalhadas. Esta armadura foi forjada para mim por Hefesto, o deus do fogo e ferreiros. Seus ataques mágicos insignificantes não podem deixar um arranhão em mim. Minha armadura irá parar tudo que você puder jogar em mim. Ha ha ha! Naruto tossiu um pouco com o chute que atingiu seu estômago e se levantou da cratera que seu corpo fez quando caiu, mas não foi ferido. Então a armadura dele é tão resistente quanto os braceletes de Diana, hein? Um relâmpago de repente disparou de seu corpo em um raio de 30 metros ao redor dele, transformando todos os esqueletos em seu alcance que estavam tentando atacá-lo em pó. Sons agudos e sibilantes chegaram aos seus ouvidos e ele rapidamente desapareceu com um movimento de oscilação do corpo, fugindo das flechas disparadas por várias dezenas de esqueletos de centauros ao mesmo tempo. Mas então, começou a chover com fogo de cima. Uma vanguarda de várias centenas de demônios da imensa horda à distância conseguiu entrar no campo de batalha muito mais rápido do que ele esperava. Naruto inesperadamente parou em seu caminho e bateu as mãos em uma oração. Mais de uma centena de flechas assobiaram no ar em sua direção, mas sua Raito no Yoroi, armadura relâmpago, as impediu a apenas alguns centímetros de perfurar seu corpo. No momento seguinte, uma terrível gravidade envolveu uma área de mais de 600 pés ao redor dele. Assim como ele uma vez matou o esquadrão de Gordanians que tentou capturar Starfire em Jump City, ele usou a mesma técnica desta vez também. As centenas de demônios que cuspiam fogo nele de cima de repente perderam a capacidade de voar e caíram no chão rochoso e cinza, para a morte. Mas sua vitória foi de curta duração porque imediatamente, vários dragões de osso dispararam seus ataques de respiração contra ele. Toda a área foi destruída. Tanto Naruto quanto os esqueletos e demônios ao seu redor foram reduzidos a cinzas. Hades estava prestes a comemorar seu triunfo quando de repente foi chutado na parte de trás de suas pernas. Antes que ele pudesse entender a situação, ele viu o mortal morrer com seus próprios olhos. Como ele ainda poderia estar vivo? O deus se viu de joelhos. Depois disso, um enorme Rasengan bateu na lateral de sua cabeça, em sua têmpora, e explodiu. Ligeiramente tonto e com um pouco de sangue escorrendo de um arranhão em sua têmpora, ele tentou se levantar, mas um chute no rosto o jogou de volta no chão novamente. Então, 4 Shadow Clones de repente surgiram e o agarraram cada um de seus membros. Com um grito de raiva, Hades puxou seus braços e pernas com toda a força, mas os 4 clones que seguravam seus membros de repente ficaram 100 vezes mais pesados. Era uma técnica de liberação de terra que poderia aumentar o peso de um objeto muitas vezes, dependendo da necessidade. Concedido, uma vez que Naruto não podia usar seu modo sábio no Tártaro, os clones das sombras foram esmagados por seu próprio peso, incapazes de ficar em pé. Independentemente disso, eles alcançaram seu objetivo, prender Hades. Flutuando a uma grande altitude no ar acima de Hades, Naruto levantou a mão acima de sua cabeça e 2 outros braços de chakra cresceram de sua capa. Uma esfera de chakra preto-púrpura começou a tomar forma na palma de sua mão direita. Era diferente de seu Rin Rasengan anterior.
Bem diferente. Apenas o tamanho sozinho era ainda maior do que o próprio corpo de Naruto. Era uma bomba de besta com cauda. Resistência mágica? Você pode aparar todos os meus ataques? Aparar isso, seu maldito casual! Hades gritou. Foi um grito de medo e desespero. Pela primeira vez em sua existência, o reino dos mortos viu a luz. Era como se um sol tivesse nascido. Por vários momentos, tudo ficou branco quando uma luz ofuscante roubou a visão de todos e uma explosão cataclísmica explodiu. Era como uma bomba nuclear. Capítulo 41, Tártaro, quarta. Mais de 1000 pés de altura e largura, e com 9 caudas igualmente grandes, Kyuubi viveu de acordo com seu apelido como uma força destrutiva da natureza. Hidras, quimeras, dragões e outras monstruosidades que instilaram terror em pessoas comuns e heróis dos tempos antigos estavam sendo abatidos como galinhas indefesas pela raposa demoníaca. O deus dos monstros, Tifon, estava ficando desesperado. Nunca em sua existência havia lutado contra uma criatura tão terrível. Ele até lutou contra Zeus, sozinho, 2 vezes no passado e ele mais do que lutou contra o rei dos deuses do Olimpo. Mas agora, era como se ele fosse uma criança tentando lutar contra um adulto. Por que você simplesmente não morre? Morra! Kyuubi gritou completamente enfurecida e esmagou o corpo de Tifon novamente em uma bagunça sangrenta. Ele já o havia matado várias vezes, mas o deus parecia capaz de se regenerar a partir dos menores pedaços de pele. 5 garras enormes perfuraram o corpo ainda em regeneração do deus, fazendo-o soltar gritos de agonia. Os 18 olhos de Tifon revelaram medo e urgência quando ele percebeu a intenção de Kyuubi. As garras estavam levantando seu corpo em direção a uma boca aberta cheia de 2 fileiras de presas afiadas. A fera queria comê-lo. A raposa titânica era tão grande que terminaria de comer o corpo de centenas de metros de altura do deus em não mais que 3-4 mordidas. Apertando os dentes, um dos 24 braços de Tifon de repente se transformou em uma lâmina e então ele cortou o próprio pescoço. Uma de suas 9 cabeças dracônicas foi cortada, ele cortou a cabeça sozinho. Que diabos? Momentaneamente, Kyuubi parou e olhou confusa para as ações do deus dos monstros. Tifon não esperou que ele entendesse o que estava fazendo. Antes que a raposa pudesse reagir, enquanto ainda estava sendo esfaqueada pelas 5 garras, o deus agarrou sua cabeça decepada e usou 8 de suas inúmeras mãos para jogá-la fora. A cabeça dracônica decepada voou como se tivesse sido disparada de um canhão. No momento seguinte, o corpo do deus dos monstros murchou e se transformou em areia preta. Um rugido de raiva veio de Kyuubi. Ele percebeu que tinha sido enganado. O deus abandonou 95% de seu corpo e escapou pela cabeça decepada. Tifon estava correndo por sua vida. Você acha que eu vou deixar você fugir? Kyuubi gritou e a terra tremeu quando ele saiu em uma corrida louca em direção à cabeça decepada voando à distância. Tinha que ser dito que com mais de 300 metros de altura e quase 900 metros de comprimento, Kyuubi era tão enorme que apenas alguns passos eram suficientes para cobrir vários quilômetros. Depois de alguns segundos, o local onde Naruto estava lutando contra Hades já estava muito atrás dele. Era impossível para Tifon escapar. Mas quando a grande mão de Kyuubi estava prestes a agarrar a cabeça dracônica, ele de repente tropeçou e perdeu o equilíbrio, quase caindo no chão. Seu pelo vermelho sangue começou a perder o brilho, tornando-se um vermelho pálido, e uma onda de tontura atacou sua mente. A areia negra em que o corpo de Tifon se dissolveu depois de cortar seu próprio pescoço não era mera areia. Se Kyuubi fosse capaz de observar formas de vida microscópicas, ele teria visto que inúmeras pequenas sanguessugas se enterraram em sua pele e começaram a sugar sua energia vital. De mais de 1000 pés de altura, o tamanho de Kyuubi começou a diminuir a uma velocidade visível a olho nu. Enquanto isso, a cabeça de dragão decepada de Tifon rapidamente cresceu um torso e membros, regenerando-se completamente. Enquanto Kyuubi não podia ver os incontáveis parasitas minúsculos drenando seu chakra, ele notou seu efeito imediatamente. Uma grande quantidade de chakra foi expelida abruptamente de seu corpo e um denso enxame de insetos pretos foi soprado como uma nuvem. Então, o chakra expelido acendeu. À distância, o deus dos monstros vomitou sangue enquanto todas as sanguessugas, que eram partes vivas de seu corpo, foram incineradas. Então este é um deus, o Biju disse para si mesmo gravemente depois de se livrar das sanguessugas de Tifon. Enquanto ele ainda era grande, não menor que Tifon,
o tamanho de Kyuubi diminuiu drasticamente. Ele era quase 2 vezes menor do que antes, com apenas 600 pés de altura. Typhon havia drenado 1/3 de seu chakra em questão de segundos. A raposa entendeu então que havia subestimado o deus dos monstros. Pela primeira vez, sua batalha entrou em uma calmaria. Typhon e Kyuubi se entreolharam vigilantes. A disparidade em seus tamanhos não era mais tão grande quanto antes, mas os dois seres titânicos ganharam uma dose saudável de cautela em relação aos poderes e habilidades do outro. Seus olhos estavam fixos um no outro e seus corpos tensos, mas nenhum deles queria quebrar o gelo. Ambos estavam esperando o outro dar o primeiro passo e tirar vantagem disso. Devo tê-lo matado mais de 10 vezes. Kyuubi pensou seriamente. Mas ele continua se revivendo toda vez. Ele também drenou quase 1/3 do meu chakra e Naruto não pode me fornecer mais como no passado. Não posso permitir uma batalha de desgaste. Se isso se arrastar, vou perder. Ele rosnou em aborrecimento com esse pensamento. Como o biju mais forte de seus companheiros e depois de conseguir destruir um planeta, Kyuubi ficou muito orgulhoso e confiante de seu poder. No entanto, ele não era estúpido, nem era vaidoso a ponto de ignorar a realidade. Depois de provar o quão perigoso e insidioso Typhon realmente era, ele imediatamente se tornou cauteloso e colocou seu orgulho no banco de trás. Se eu perder, ele nunca vai me deixar viver isso. Ele já podia imaginar Naruto em sua mente, rindo pra caralho dele. Tornar-se a piada da bunda para o loiro era a última coisa que ele queria. Enquanto os dois gigantes se encaravam intensamente, o céu escuro do Tártaro iluminou-se inesperadamente. Uma luz branca ofuscante forçou Typhon e Kyuubi a fechar os olhos. Então, uma explosão ensurdecedora foi ouvida e uma onda de choque incrivelmente poderosa se seguiu, carregando uma onda de calor que incendiou o ar. Era exatamente a chance que a raposa estava esperando. Enquanto o céu ainda estava branco brilhante e a bomba da besta com cauda se transformou em uma enorme nuvem de cogumelo, Kyuubi abriu a boca. Partículas de energia pretas, roxas e vermelhas começaram a se reunir entre suas mandíbulas abertas na forma de uma esfera. Sua pele começou a murchar e desaparecer no ar, revelando sua carne crua, e seu corpo começou a encolher rapidamente. Enquanto ele continuava derramando chakra na bomba da besta com cauda, ele se tornou incapaz de manter seu tamanho grande. Quando ele parou de ligar sua bijudama, Kyuubi não tinha mais de 30 metros de altura. Quando Typhon finalmente recuperou a visão, uma enorme esfera negra de energia foi a única coisa que viu. A raposa estava longe de ser vista, a bomba da besta com cauda era 2 vezes maior que a raposa agora. Era tarde demais para Typhon correr e a esfera de magia era muito, muito grande para ele sequer pensar em evitá-la. Sem outra escolha, o deus dos monstros gritou em desespero e se enrolou no chão. Uma casca quitinosa cresceu rapidamente de sua pele e escamas duras apareceram em cima dela também. Logo antes da enorme bomba da besta com cauda o atingir, Typhon terminou de se transformar em uma criatura parecida com um pangolim grotesco. Era sua defesa mais forte. Pela segunda vez naquele dia, o Tártaro foi iluminado por uma luz ofuscante. O reino inteiro tremeu com a explosão absurdamente poderosa. Era muito mais poderoso do que a bomba da besta com cauda disparada por Naruto alguns momentos antes. Por mais de 10 milhas ao redor deles, tudo foi vaporizado. Demorou muito para a explosão diminuir. Na enorme cratera, uma pequena pilha de carne era tudo o que restava do aparentemente indestrutível deus dos monstros. Fazendo jus ao seu nome como ancestral da Hidras, os restos de Typhon ainda estavam se contorcendo. Ele ainda estava vivo. Se deixado por conta própria, Kyuubi não tinha dúvidas de que o deus acabaria se recuperando mesmo de um ataque tão devastador. Mas ele não tinha intenção de lhe dar tempo para se regenerar. Eu tenho que comer isso. A raposa fez uma cara de nojo quando agarrou a massa de carne ainda viva e se contorcendo do chão. Fechou os olhos e cobriu o nariz com a outra mão. Então, ele jogou os restos de Typhon em sua boca. Ele engasgou e quase vomitou. No entanto, por mais nojento que parecesse, ele se forçou a não pensar nisso e engoliu. Era sua chave para a divindade. Era a única maneira de impedir que o poder da fé o deixasse louco. A princesa amazona soltou um alto grito de guerra. Ela ainda não havia caído no chão depois de ser chutada no rosto quando Diana se chocou contra ela com seu escudo dourado. Cuspir voou para fora de sua boca quando o vento foi nocauteado e seu corpo deixou um estrondo sônico para trás com a força do golpe do escudo. A deusa caiu em um penhasco próximo, quebrando-o em pedacinhos.
A princesa não conteve sua força quando golpeou a deusa com seu escudo. Mesmo depois de bater no penhasco, o corpo de Rir continuou a rolar e cair no chão de cinzas como uma boneca de pano. Ela pode ter sido a rainha do Olimpo, mas isso foi devido a ela ser a esposa de Zeus. Ela não era conhecida como uma deusa endurecida pela batalha. Em termos de força real na batalha, ela estava muito abaixo de Hades ou Tífon. No entanto, ela ainda era uma deusa. Seu poder divino explodiu e seu corpo se estabilizou no ar. No entanto, seu sucesso foi de curta duração. A deusa só teve tempo suficiente para lançar um feitiço protetor em torno dela antes que a princesa guerreira batesse seu escudo redondo nela novamente. A Mulher Maravilha parecia decidida a não dar à deusa nenhuma chance de se reunir com Hades. Envolta em sua bolha protetora de magia, embora tivesse sido arremessada pelo ar como uma bola de futebol, ela estava praticamente ilesa. Mas, quando ela finalmente parou seu impulso, ela percebeu que já estava a 5 milhas de distância dos restos da ilha voadora desmoronada. Era uma mulher de uma beleza raramente vista, que se dizia estar no mesmo nível de Afrodite, a deusa do amor e da beleza, e Atena, a deusa virgem da guerra e da sabedoria. No entanto, naquele momento, ela parecia abatida. Seu manto branco real estava manchado de cinzas, ela perdeu sua coroa de ouro e seu cabelo castanho ondulado agora estava desgrenhado e cheio de cinzas e sujeira. Seu rosto digno estava contorcido de raiva. Vou fazer você se arrepender do dia em que levantou a mão contra mim. Vou fazer você sofrer por milênios. Vou fazer você assistir enquanto eu vendo o resto das Amazonas como escravas, e no final, eu vou fazer você implorar para que eu lhe conceda a doce libertação da morte. Isso eu juro pelo meu próprio nome! Gritou Hera. Era como se ela tivesse perdido a cabeça com a raiva. A deusa do Olimpo soltou um grito estridente e pedaços do chão se partiram e começaram a flutuar ao redor dela. Com outro grito e um aceno de suas mãos, os grandes pedregulhos foram arremessados em direção à princesa amazona. Foi como uma chuva de meteoritos. A Mulher Maravilha apertou as mãos ao redor das tiras de seu escudo dourado e se preparou para o impacto. Havia muitos deles para ela se esquivar de todos eles. Pedregulhos pesando várias toneladas se chocaram contra seu escudo dourado com estrondos reverberantes. Apesar de sua formidável força física como uma semideusa, as várias toneladas de pedras pesadas foram arremessadas com tanta velocidade que ela foi empurrada para trás a cada impacto. Eventualmente, a chuva de pedras e pedregulhos terminou, mas Hera usou seu poder divino para romper o chão novamente. A Mulher Maravilha se lançou na deusa, mas ela foi recebida com outra barragem de rochas e pedregulhos imediatamente. Desamparada, ela só conseguiu segurar seu escudo dourado e resistir. Apesar de seu desdém por uma mestiça como Diana, Hera entendeu que estaria em perigo mortal se permitisse que a princesa se aproximasse dela. Hera não era uma guerreira, não era adepta de batalhas diretas. Ela era temida pelo resto dos deuses devido à sua personalidade venenosa e vingativa. Ela lançaria maldições sobre os mortais da escuridão e manipularia os outros para que fizessem seu trabalho sujo. Mas quando se trata de uma batalha frontal contra uma semideusa guerreira, Hera só pode recorrer ao uso de seu poder divino e telecinese para manter a princesa à distância com tudo o que conseguiu. O plano de Hera era manter o status quo e arrastar o tempo até que Hades ou Tífon derrotassem seus oponentes e a ajudassem. Isso é tudo que a poderosa rainha do Olimpo é capaz de fazer? Atirar pedras como um bárbaro selvagem. Diana disse zombeteiramente. Ela estava tentando obter um aumento fora dela. Hera já havia jogado 4 ondas de pedregulhos e pedras gigantes nela. Apesar de quão violento cada granizo era, não poderia machucar a Mulher Maravilha. Ela se esquivaria da maioria dos pedregulhos e usaria seu escudo para se proteger daquele que não podia evitar. Mas o propósito de Hera foi alcançado. A princesa não conseguiu se aproximar deles. Agora, era um impasse. A deusa não caiu em sua isca. Ela se mantinha cercada por grandes rochas flutuantes e observava cada movimento dela como um falcão. Quando a Mulher Maravilha atacou ela novamente, ela imediatamente atirou uma saraivada de pedras nela. No entanto, desta vez, Diana colocou seu escudo nas costas e foi contra ela com as mãos nuas. Quando as pedras estavam prestes a bater em seu corpo, ela bateu suas pulseiras umas contra as outras. Um som ensurdecedor como o de um gongo foi ouvido e a onda de choque que gerou explodiu todas as rochas e pedregulhos que chegavam em pedaços. Cada peça pesava várias toneladas, mas estavam desintegradas como areia. Um estrondo sônico foi deixado em seu rastro quando a Amazona se lançou contra a deusa.
Ela girou seu laço dourado acima de sua mão uma vez e o jogou em Hera para seduzi-la. No entanto, no último momento, Hera lançou um feitiço de teletransporte de curta distância, reaparecendo a 400 pés de distância de seu local anterior. A Mulher Maravilha soltou um grunhido de aborrecimento ao ver a deusa escapar no último momento. Hera e Diana ficaram cara a cara com uma distância de várias centenas de metros entre elas, lançando adagas uma para a outra. Eu realmente preciso fazer Naruto cumprir sua promessa e me ensinar alguns de seus feitiços e técnicas, a princesa murmurou para si mesma. Ela estava frustrada com o quão unidimensional era seu conjunto de habilidades. Sua força física, sua resistência e suas habilidades de luta eram, sem dúvida, formidáveis, mas se ela não pudesse entrar em combate a curta distância, ela seria deixada como um pato sentado, como no presente. Embora Hera não pudesse machucá-la nem um pouco, Diana também não poderia se aproximar dela e matá-la. Enquanto eles estavam olhando um para o outro, o céu escuro do Tártaro foi subitamente iluminado por uma luz ofuscante. Era como se um sol nascesse no reino dos mortos. Hera ficou momentaneamente chocada e a luz extremamente brilhante a cegou. No entanto, Diana esperava que Naruto lançasse um ataque ultrajante como esse mais cedo ou mais tarde. Ela não ficou muito surpresa. Em vez disso, ela percebeu. Esta é a minha chance. Sua mão envolveu o cabo de uma arma amarrada em suas costas. Ela desembainhou sua espada matadora de deuses. Os músculos de suas costas, ombros e braços ficaram tensos quando ela ergueu a espada acima da cabeça com as duas mãos. Então, ela usou toda a sua força para jogá-lo. Com os olhos momentaneamente cegos pela explosão da bomba da besta com cauda à distância, Hera só podia ouvir, não ver, o objeto pontiagudo perfurando o ar. Um grito de dor explodiu de sua boca quando uma lâmina afiada se alojou profundamente em seu estômago e até se projetou através de suas costas. A dor ardente proveniente de ter seu estômago eviscerado oprimiu seus sentidos. Era a primeira vez que ela sentia uma dor tão terrível. Ela nunca tinha sido ferida tão gravemente em toda a sua vida. Ela não estava acostumada com a dor. Mas esses poucos momentos foram mais que suficientes para a Mulher Maravilha aparecer ao seu lado como um fantasma e capitalizar. Seu laço da verdade envolveu Hera com força, impedindo-a de se teletransportar. A deusa ainda estava tonta de dor e ainda não havia voltado a seus sentidos quando Diana agarrou o cabo da espada esfaqueada em seu estômago. No momento seguinte, a armadura branca e dourada da princesa amazona estava salpicada com uma grande quantidade de sangue, pintando-a de vermelho da cabeça aos pés. Com o rosto frio e os olhos sem hesitação, Diana impiedosamente cortou o corpo da deusa ao meio com sua espada matadora de deuses. Tanto que Ubi quanto a Mulher Maravilha se aproveitaram perfeitamente da inesperada luz ofuscante criada pela bomba da besta com cauda de Naruto e terminaram suas batalhas, matando seus respectivos inimigos. No entanto, parecia que o próprio Naruto não conseguiu terminar o trabalho. Depois que a luz ofuscante desapareceu e a devastadora bola de chakra explodiu e se transformou em um cogumelo gigante, Naruto ficou sem palavras ao perceber que Hades ainda estava vivo. Não, ainda mais do que isso, ele estava praticamente ileso. Oi, me dê um tempo, ele não pôde deixar de murmurar. No fundo da cratera de quilômetros de largura deixada na esteira da explosão da besta com cauda estavam duas pessoas. Hades estava no chão, inconsciente, mas aparentemente ileso se a subida e descida de seu peito fosse algo para se passar. A outra pessoa estava de pé protetoramente na frente dele. Era uma mulher atlética e bonita, com longos cabelos negros e olhos prateados. Um capacete dourado aberto cobria sua cabeça e uma armadura cor de bronze protegia seu corpo. Uma longa lança foi cravada no chão, ao lado dela, enquanto seus dois braços seguravam firmemente as tiras de um amplo escudo circular de ouro. Ela lembrou Naruto de sua Diana. Eles pareciam assustadoramente semelhantes. A respiração da mulher era difícil e seus braços tremiam. Ela foi quem sofreu o impacto total da devastadora bomba da besta com cauda, usando seu escudo e corpo para salvar Hades da morte certa. Quem é você? Naruto perguntou o vigilante. Ele não era de subestimar uma pessoa que conseguiu atacar a besta com cauda de frente e sobreviver. Ele tinha certeza que ela tinha que ser uma deusa de algum tipo. Antes que a mulher pudesse responder, o céu foi novamente banhado por uma luz cega e uma explosão ainda mais poderosa que a bomba da besta com cauda de Naruto abalou todo o reino dos mortos. As ondas de choque eram tão poderosas que mesmo Naruto não se atrevia a tomá-las de ânimo leve. Um manto de chakra amarelo-vermelho em torno de seu corpo ardeu enquanto ele fortificava suas defesas. Aquela raposa louca!
Era a bomba da besta com cauda de Kyuubi. A raposa até sacrificou uma grande parte de seu corpo para ligá-lo antes de disparar. Embora sua luta contra Typhon tenha ocorrido a mais de 16 quilômetros de distância, Naruto podia ver a terra abaixo dele derretendo com a onda de calor. Ele ficou um pouco preocupado. Esse monstro era realmente tão forte? Pensar que Kurama seria forçado a disparar uma Bijudama tão poderosa, ele provavelmente não tem muito chakra sobrando, se é que tem, ele pensou. Fazendo um selo em forma de cruz, 4 clones apareceram ao seu lado e depois desapareceram com um movimento de oscilação do corpo. Ele os havia enviado para verificar a raposa e confirmar sua segurança. Quando a luz ofuscante finalmente apagou, ele voou e pousou não muito longe do lugar onde Hades estava inconsciente com a mulher blindada protegendo. Quem é você? Por que você está me atrapalhando? Ele perguntou novamente. Apesar de que seu corpo estava cansado e ela parecia pior, a mulher tentou não mostrar nenhum sinal de fraqueza. Com seu escudo redondo de ouro na mão esquerda e segurando sua lança na mão direita, a mulher manteve a guarda. Eu sou Palas Athena. Eu sou a deusa olímpica da guerra e da sabedoria. Naruto parou em seu caminho. Ele sentiu o início de uma dor de cabeça. Ela é uma das 5 deusas patronas das Amazonas. Que diabos ela está fazendo aqui? Momentaneamente, ele estava sem saber o que dizer. Eu não quero fazer nenhum mal. Eu não desejo lutar contra você. Nós não somos inimigos. Naruto olhou para ela em silêncio por um curto período de tempo. Isso soa bem e tudo, mas eu não posso simplesmente tomar as palavras de um estranho como verdade agora, posso? Se você realmente não quer fazer mal, espere alguns momentos. Meus parceiros estarão aqui em breve. Muito bem, a mulher de armadura expressou sua concordância. Então, os dois esperaram em silêncio. Enquanto isso, Naruto tinha todos os tipos de pensamentos passando por sua cabeça. Ele só podia esperar que Kyuubi e Diana voltassem ao seu lado. Kyuubi seria capaz de dizer se ela estava falando a verdade ou não e Diana seria capaz de confirmar se a mulher de armadura era realmente quem ela dizia ser ou não. A Mulher Maravilha foi a primeira a chegar. Ele foi pego de surpresa ao vê-la. Seu cabelo e sua armadura estavam encharcados com o sangue de Eren e seu rosto estava manchado com sangue ainda molhado, apesar de suas tentativas de limpá-lo com a mão. Você está bem? Ele perguntou preocupado, mas ele não continuou olhando para ela, mantendo seus olhos fixos na mulher de armadura e no inconsciente Hades para não dar a eles nenhuma chance de fazer algum movimento engraçado. Estou perfeitamente bem. Este é o sangue de Hera. Ela teve o que merecia, disse Diana. Mas então, seu rosto traiu seus sentimentos de surpresa quando ela passou ao lado de Hades que estava inconsciente no centro da cratera. Senhora Athena, ela perguntou maravilhada. A deusa de armadura finalmente baixou a guarda e baixou o escudo. Diana. Athena reconheceu sua saudação com um sorriso. Que bom ver você. Nesse momento, Kyuubi também chegou ao local, carregado no ombro de um clone das sombras. Ele havia retornado à sua forma minúscula como um filhote de raposa. Tudo bem do seu lado, Kurama? Naruto perguntou. O bastardo não morreria. Perdi a conta de quantas vezes destruí o corpo dele, ele continuou ressuscitando. Tive que usar quase todo o meu chakra para matá-lo. Levarei semanas para acumulá-lo de volta. Kyuubi resmungou e pulou do ombro do clone para o ombro do Naruto original. Apesar das palavras rabugentas da raposa, ele não foi capaz de enganar Naruto. Ele sabia que Kyuubi estava realmente muito animada. No entanto, parecia que agora a pequena raposa estava extremamente exausta. Ele nem se importou em perguntar sobre a mulher recém-aparecida ao lado de Hades. Estou tão cansado. Preciso dormir, disse Kyuubi. A raposa tinha uma confiança inabalável na força de Naruto. Ele não estava preocupado que o loiro fosse incapaz de lidar com as coisas sozinho se dormisse. Aquele monstro era um deus? Ou você precisa que eu salve Hades para você comê-lo? O rosto estoico da deusa da guerra estremeceu brevemente com as palavras de Naruto. Ele estava falando sobre matar Hades de fato, como se a presença dela ali fosse irrelevante. Kyuubi balançou a cabeça levemente e murmurou. Era o deus dos monstros. Eu soube disso depois que o comi. Tudo bem então, você vai tirar uma soneca. Diana e eu vamos lidar com as coisas aqui. Naruto disse e deu um tapinha gentil na cabeça dele. O filhote de raposa soltou um grunhido suave de conforto por ter sua cabeça acariciada. Então, ele se moveu em seu ombro, mais perto do pescoço de Naruto.
Ele se enrolou em uma pequena bola de pelo e enterrou seu focinho em suas 9 caudas fofas. Kurama caiu no sono. Seu corpo começou a assimilar a divindade do deus dos monstros. Senhora Atena, por que você está aqui? Mulher Maravilha perguntou com um pouco de hesitação. Eu vim para o Tártaro por ordem de Zeus, para matar Hades. Zeus mudou de ideia e enviou você para nos deter. Embora ela não adorasse mais os deuses, prova disso era o sangue ainda molhado que escorria por toda a armadura e rosto. Diana ainda era respeitosa com as deusas padroeiras das Amazonas. Afinal, a sobrevivência das Amazonas dependia delas. Zeus não mudou de ideia. Mas pretendo iniciar um golpe de estado, disse Atena. E eu desejo que Hades junte forças comigo contra Zeus. Hades não merece morrer. Ele pode ter seus defeitos, mas ele é 10 vezes um homem melhor do que Zeus jamais foi. Naruto e Diana ficaram surpresos. Atena era a filha favorita de Zeus. Eles não esperavam que ela dissesse isso. Você parece estar muito surpreso, a deusa comentou. Na verdade, não é a primeira vez que tento tomar o trono do meu pai. Também tentei uma vez na minha juventude. Naquela época, dei as mãos a Hera, Apolo e Poseidon e quase conseguimos. Mas eu ainda estava muito jovem, muito fraco e muito inexperiente. Nós falhamos. Ele a olhou desconfiado. Com Kyuubi em sono profundo, ele não tinha como verificar se ela estava falando a verdade ou não. Eu posso sentir que você não confia em mim, a deusa disse e olhou para Naruto. Seus olhos prateados eram claros e puros. Mas isso é uma questão de vida ou morte para nós, os deuses do Olimpo. Se Zeus não for eliminado logo, muitos de nós pereceremos. O que você quer dizer com isso? Quem no mundo pode fazer uma coisa dessas com você? Vocês são deuses. Diana disse, não conseguindo acreditar. O deus do mal, Darkade. Atena disse séria. Mas Darkade está morto. A Liga da Justiça o matou há um mês. Mulher Maravilha negada. Atena balançou a cabeça. Darkade é muito mais poderoso do que você imagina. Mais poderoso e o próprio Zeus percebe. Ninguém entende o quão perigoso ele realmente é. O que a Liga da Justiça matou foi apenas um avatar. Não é a primeira vez que Darkade foi morto. Como ele está ressuscitando toda vez? É porque era apenas um recipiente que ele usava para interagir com o plano mortal da existência. Quando um é morto, ele pode simplesmente criar outro. A verdadeira forma de Darkade está em um nível completamente diferente. Ele não é apenas o deus da mal em Apocalipse. É o deus do mal de todo o universo. É apenas a restrição imposta pela fonte que o impede de deixar a dimensão dos deuses e conquistar todo o universo. 2. Depois de fazer uma pequena pausa, a deusa continuou. Darkade estava de olho na Terra vários milhares de anos atrás, quando ele veio à Terra pela primeira vez. Eu avisei Zeus muitas vezes, mas ele não quer ouvir. Ele está muito confiante em seus raios e trovões. Sua arrogância cegou. Ele não percebe que ficou mais fraco. Ele não percebe que eu, sozinho, já sou tão poderoso quanto ele. Os mortais não o adoram mais. Ele foi esquecido. No entanto, ele não quer aceitar a ideia que alguém poderia ser mais poderoso do que ele. 3. Mas, mais cedo ou mais tarde, Darkade encontrará uma maneira de espremer mais de seu verdadeiro poder através da lacuna entre as dimensões. Não quero ficar sentado esperando nossa destruição. Não quero ver Zeus arrastar todo o Olimpo para a morte. Com ele. Se ele é tão forte, por que ele está tão interessado na Terra? Por que alguém como ele se importaria tanto com um planeta tão pequeno e insignificante? Eu não entendo, disse Naruto. Ao olhar para a escala do universo, a Terra era de fato apenas um dos numerosos planetas habitados por uma espécie senciente de seres vivos. Aos olhos de Naruto, não havia nada de especial nisso. Se alguma coisa, em termos de tecnologia, a Terra era um pouco atrasada, décadas ou séculos atrás de outras civilizações como Almerac ou Tanagar. Ele não conseguia entender o que exatamente fez o deus do mal tão obcecado com a Terra. Ele acredita que a Terra possui a equação antivida. Uma fórmula mágica que lhe dará o controle das mentes de todos os seres inteligentes do mundo. Vendo como o verdadeiro corpo de Darkade nunca pode deixar sua dimensão, possuir a equação antivida é o único método realista através do qual ele poderia um dia alcançar o controle completo sobre todo o universo. É por isso que ele nunca desistirá da Terra. Seu conflito com a Liga da Justiça é apenas secundário. A equação antivida é o que ele mais deseja.
Então, o que você planeja fazer agora? Naruto disse. Vou levar os deuses do Olimpo para outra dimensão. Nossa partida está muito atrasada. O povo da Terra não nos adora mais. Não há necessidade de permanecermos aqui e nos colocarmos em perigo mortal. Não temos nada a ganhar com isso. Diana perguntou. E as Amazonas? O que vai acontecer com minha mãe e minhas irmãs depois que você for embora? Minha intenção é levar as Amazonas comigo, disse Atena. Mas não forçarei ninguém a me seguir. Para aqueles que não desejam deixar a Terra, minha bênção lhes permitirá continuar vivendo a vida natural de um ser humano normal. Isso é o máximo que posso fazer por eles. Capítulo 42 – Divindade. Você vai me seguir para o Olimpo hoje? Atena perguntou. Naruto olhou para a raposa adormecida em seu ombro e então para a aparência ensanguentada da Mulher Maravilha. Não. Precisamos descansar. Não podemos começar uma guerra agora. Não quando não estamos no nosso melhor. Plantar marcadores Irashi em sua nave espacial e em satélites fora de cada planeta que ele visitou, usando clones das sombras para investigar seus inimigos antes de atacar, ficar de olho em seu consumo de chakra, tentando pensar em estratégias ao lutar contra inimigos poderosos em vez de apenas lançar técnicas chamativas ao redor. Carregando pílulas nutricionais no caso de permanecer preso no espaço, recusando-se a aceitar a recompensa de assassinar Darkseid em seu próprio mundo natal e assim por diante. Esses eram apenas alguns exemplos que falavam de sua natureza cautelosa. Quase um século de aventuras em um mundo diferente do seu foi suficiente para embelezar até mesmo um imbecil como seu eu adolescente. Ele nunca seria considerado academicamente inteligente ou um gênio, mas uma vida inteira de experiências o tornou uma pessoa mais sábia. Dito isto, compreensível, a deusa reconheceu. Um pingente peculiar apareceu em sua mão. Era feito de pedra, circular, e mostrava a cabeça de uma mulher gritando com cobras no lugar do cabelo. Parecia a cabeça da Medusa. Entregando-o à princesa amazona, ela disse, não se apresse e se recupere. Quando estiver pronto, você pode usar esta relíquia para me convocar. Uma luz azul brilhou da palma da deusa e um portal oval de tamanho humano apareceu. Naruto secretamente olhou para ela com um olhar calculista em seus olhos. Hades deveria ser um grande deus de acordo com Diana, ele é o deus do submundo. Ele não pode fazer portais para escapar deste reino, mas Atena pode. Ela também pegou uma das minhas bombas de Big e sobreviveu. É melhor não levá-la de ânimo leve se nos cruzarmos novamente no futuro. Ele meditou. Estou tão cansado. E imundo. Mulher Maravilha resmungou. Depois de mais de 24 horas suando nas profundezas do Tártaro, matando demônios e cortando uma deusa ao meio, sua aparência estava muito longe do normal. Foi só depois de sair do portal e pisar em Temícera que ela se deu conta de seu estado deplorável. Sangue seco, cinzas, sujeira e suor a cobriam da cabeça aos pés. Fazia seu longo cabelo preto coçar e desgrenhado e sua pele pegajosa. Ela não se lembrava se já tinha estado tão suja. Ah, meu manto está arruinado, ela lamentou quando ela olhou para seu manto anteriormente branco. Tinha mais de um buraco e sua cor era irreconhecível com todas as manchas e sujeira. Seu peitoral branco e dourado, suas grevas, suas ombreiras, seus braceletes e sua tiara eram de natureza mágica. Era um conjunto de armadura feito para ela pelo deus do fogo, Hefesto. Seria muito fácil de limpar. No entanto, seus enfeites de orelha e seu manto branco não puderam ser recuperados. Eram objetos comuns que ela usava apenas para parecer mais elegante. Uma guerreira ela pode ter sido, mas ela era uma mulher ao mesmo tempo também. Ela gostava de chutar traseiros, mas ela queria ficar bem ao fazê-lo também. Por que estão usando essa capa? Isso não atrapalha? Você estaria mentindo se me dissesse que ninguém tentou agarrar você pela capa e bater em você, ele disse sarcasticamente e deu uma risadinha. Ela lançou um olhar maldoso para ele. A panela chamando a chaleira preta. Você está vestindo uma capa também. Ele sorriu para ela e disse, bem, então, fique à vontade. Tente me agarrar pela capa. Ela bufou para ele e rapidamente agarrou a borda de sua capa preta com gola de pele. Mas, para sua surpresa, os botões que o prendiam ao redor do pescoço dele se romperam e ela puxou a capa diretamente de cima dele. Quando ela jogou para o lado, seus olhos se arregalaram quando ela se viu com a lâmina de uma adaga apontada para seu pescoço. Aposto que você não esperava isso, ele disse presunçosamente. Sempre pega meus oponentes de surpresa quando eles tentam me agarrar pela minha capa.
Não apenas eles nunca esperam que ela saia tão facilmente e isso os faça ficar parados por um momento, mas a capa também esconde minhas mãos da vista deles, permitindo-me montar um ataque furtivo. Então minha capa parece legal e é útil também. Mostrar ela fez beicinho. Não se importando com a presença dele, ela começou a tirar suas roupas e armaduras e as jogou no chão. Agora completamente nua, ela lançou um olhar sensual para ele enquanto se dirigia para o banheiro. Gostaria de se juntar a mim? Ele nunca havia tirado seu traje de combate e roupas mais rápido antes. Ele soltou um bocejo silencioso e um gemido de conforto. Ele não conseguia se lembrar de ter dormido melhor do que na noite anterior. Lavando os corpos um do outro, fazendo amor e depois adormecendo nos braços um do outro, exausto tanto do julgamento no Tártaro quanto de suas atividades íntimas, ele dormia como um bebê. Peitos, ele pensou e enterrou o rosto mais fundo em seu peito. Ele sentiu os braços dela apertarem levemente ao redor de sua cabeça e puxando mais para dentro dela e sua perna que estava sobre sua cintura esfregou ao seu lado por um momento. Isso tem que ser o céu. Céu na terra, sem dúvida. A sensação de sua suavidade e seu doce perfume eram como uma droga para ele. Embora estivesse totalmente descansado, o conforto de dormir nos braços de Diana e com o rosto enterrado no vale de seus seios era muito confortável. Ele adormeceu novamente. Mas sua letargia feliz não era para durar. De repente, um grito alto ensurdeceu de um ouvido e um conjunto particular de patas começou a sacudir seu ombro com força. Naruto! Naruto! Acorde! Seu aborrecimento estava ameaçando explodir. Droga, Kurama, o que você quer tão cedo de manhã? Ele estalou em um sussurro alto para a raposa hiperativa. Mas quando ele levantou a cabeça do abraço de Diana e abriu os olhos para olhar para a raposa, ele ficou sem palavras. O inferno! Ele gaguejou surpreso. O filhote de raposa em seu peito estava quase brilhando. Ele ainda parecia um filhote de raposa, mas seu pelo vermelho carmesim havia se tornado completamente dourado. Eu sou um deus. Eu até tenho 10 caudas. Vá alharra! Kyuubi jogou a cabeça para trás e riu alto. Os olhos de Naruto foram atraídos pelas palavras da raposa para suas caudas para contá-las. 10 caudas. Uau! Ele disse em pura admiração. Sentando-se para dar uma olhada melhor na raposa dourada de 10 caudas, ele perguntou com curiosidade, mais alguma coisa que mudou em você? O deus raposa ergueu o focinho orgulhosamente no ar. Ele se deleitava com a atenção e admiração que estava recebendo do loiro. Ver? Kyuubi disse presunçosamente. De repente, arrepios apareceram nos antebraços de Naruto e sua espinha gelou. Um sentimento de opressão como ele raramente experimentou o invadiu. Ele se sentia minúsculo, insignificante. Isso estava lembrando de como ele se sentiu na primeira vez que sentiu o chakra da deusa coelho quando ela ressuscitou. Mas a aura de Kyuubi estava em níveis acima disso. A raposa reinou em sua divindade. Então, ele pulou nos braços de Naruto e se aconchegou com a cabeça em seu peito. Suas caudas estavam balançando loucamente, como um helicóptero. Ele estava agindo como um cachorro superexcitado que não conseguia conter seu entusiasmo. Kurama havia resolvido que a partir do momento em que se tornasse um deus, ele começaria a agir de maneira digna, mas não conseguia manter uma aparência orgulhosa e presunçosa no presente. Ele passou vários meses pensando que estava ficando louco, com um zumbido constante de vozes em sua cabeça. Mas agora, ele estava finalmente livre e mais poderoso do que nunca. Naruto riu em deleite também com a felicidade contagiante da raposa. Como ele poderia não estar feliz por ele? Kurama foi seu melhor amigo ao longo da vida, como um irmão. Seu sucesso e felicidade eram seus também. Eu não preciso que você me alimente mais chakra também. Kyuubi disse e então repetiu, e eu tenho 10 caudas. Parecia que ter 10 caudas era a prova definitiva para a raposa de que ele era um deus agora. Ele ficava repetindo que tinha 10 caudas. A confusão que Kurama e Naruto estavam causando naturalmente surpreendeu a Mulher Maravilha acordando de seu sono também. Eles eram tão barulhentos e indisciplinados que acordavam até os mortos. Diana levantou os braços acima da cabeça e seu corpo estremeceu agradavelmente por alguns segundos enquanto ela se espreguiçava. Apesar do barulho do homem e da raposa, ela não conseguia se incomodar. Seu humor era simplesmente muito bom. A noite passada foi. Ela quase soltou um gemido só de lembrar da noite anterior. Durante sua primeira vez,
Tantos anos de necessidades físicas e emocionais reprimidas explodiram de uma vez e eles se enfrentaram descontroladamente, cheios de luxúria. A noite anterior, no entanto, foi completamente diferente. Por horas, eles fizeram amor um com o outro, adorando o corpo um do outro e derramando todos os seus sentimentos e corações nele. Fechando os olhos, ela mordeu o lábio inferior e estremeceu. Tinha sido perfeito. No entanto, depois de alguns momentos, ela se deu conta do silêncio que havia instilado na sala quando Naruto e Kyuubi se calaram abruptamente. Diana? Naruto perguntou timidamente. Ele engoliu um nó em seu pescoço. Você está bem? Ela abriu os olhos, mas quando estava prestes a responder, ficou momentaneamente atordoada. Kurama! Seu pelo é, ela começou a dizer. Sim, eu sou um deus, a raposa disse com um sorriso. Mas ele perguntou um pouco preocupado, mas eu não sou o único que mudou, olhe para você. Foi então que a Mulher Maravilha finalmente viu seus longos cabelos. Seu cabelo anteriormente preto era de uma cor branca prateada por agora. Ela ficou tão assustada que inconscientemente liberou sua aura também. Era a aura de uma deusa. Naruto olhou para ela com admiração. Ele sempre achou a princesa amazona atraente, mesmo antes de se apaixonar por ela. Como ele havia dito sob a coação do laço da verdade, ele a via como divina, perfeição dada à forma humana. Mas agora, ela de alguma forma se tornou ainda mais encantadora, se isso fosse possível. Quando notou pela primeira vez que o cabelo dela estava branco, ficou com medo de que algo ruim acontecesse com ela. Mas uma vez que ela liberou sua divindade, suas preocupações desapareceram, apenas o espanto permaneceu. 2 dias depois, Naruto e Diana se despediram de Hipólita e das Amazonas e voltaram para seu apartamento em Nova York. Agora, um filhote de raposa dourada estava voando pela sala como uma nave auxiliar. Apesar de seu grande poder, Kurama nunca foi capaz de voar antes. Mas agora que ele era um deus e que podia voar sem esforço, ele estava circulando, agitando ventos em sua passagem. Pelo vazio, pare com isso já! Naruto gritou com ele enfurecido de seu assento no sofá. Ele não conseguia prestar atenção na grande TV à sua frente por causa da raposa. Ele era tão detestável quanto uma abelha zumbindo incessantemente dentro de uma sala. Como se quisesse irritá-lo, Kyuubi voou na frente de Naruto, entre ele e a travessa. Ele flutuou no ar e sentou-se como um humano em uma posição de pernas cruzadas e desenrolou suas 10 caudas douradas como um pavão, bloqueando sua visão completamente. O loiro chegou ao fim de sua paciência. Um clone das sombras veio do escritório do apartamento e entregou ao Naruto original um papel bastante foi o suficiente. Kurama não percebeu o que ia acontecer até sentir alguém batendo em suas costas. Quando o papel foi preso em suas costas, a raposa gritou de surpresa quando seus poderes foram cancelados. De repente ele caiu no chão com um baque. Antes que ele pudesse entender a situação, Naruto agarrou a pequena raposa dourada pela nuca e o arrastou para a cozinha. Você queria voar, não é? Então voe. O loiro gritou com uma voz malvada e jogou a raposa pela janela aberta. Eles estavam no último andar de um arranha-céu com mais de 70 andares. Naruto! Foda-se! Kurama gritou enquanto mergulhava no chão. Ouvindo o som vago de um carro sendo esmagado em pedaços e vários alarmes começando a soar, Naruto sorriu com satisfação. Era quase como música para seus ouvidos. Sério, vocês dois. Vocês são como Tom e Jerry. Não passa um dia sem que um tente enlouquecer o outro. Diana o advertiu levemente quando ele voltou para a sala. Ele riu levemente apesar de si mesmo e se sentou no sofá ao lado dela. Mas o que estava em sua mente não foi dito quando os âncoras começaram a falar sobre uma determinada reportagem. Um título escrito em negrito e letras maiúsculas ocupava o centro inferior da tela. Mulher Maravilha expulsa da Liga da Justiça. A âncora continuou dizendo. Aqui está o que o porta-voz da Liga da Justiça, Caçador de Marte, teve a dizer na conferência de imprensa realizada esta manhã. A imagem mudou e uma filmagem diferente começou a ser reproduzida. Ainda vestindo nada além de sua capa roxa e cueca, o alienígena de pele verde falou na frente de 2 dezenas de microfones pertencentes a meios de comunicação de todo o globo. Maxwell Lord Quarta matou o Besouro Azul, um de nossos membros há 4 dias. No entanto, ele deveria ter respondido por seus crimes na frente do tribunal, de acordo com a lei. A Liga da Justiça não tolera as ações da Mulher Maravilha. Nosso propósito nunca foi tomar a lei em nossas mãos, mas manter as pessoas seguras.
Como resultado de seus atos, com o coração pesado, anunciamos que a Mulher Maravilha foi oficialmente removida das fileiras da Liga da Justiça. A Mulher Maravilha tem sido uma dos membros fundadores da Liga da Justiça e ela trabalhou conosco para proteger a Terra por anos. No entanto, ninguém está acima do alcance da lei. Todos nós temos que ser responsabilizados por nossos atos. As palavras do Caçador de Marte foram recebidas com caos quando dezenas de repórteres começaram a gritar perguntas ao mesmo tempo. Um dos repórteres com pulmões mais fortes conseguiu gritar sua pergunta alto o suficiente para cobrir todos os outros. O que a Liga da Justiça está fazendo para prendê-la? O tumulto rapidamente se acalmou. Todos queriam ouvir a resposta para essa pergunta. A forma como o rosto anteriormente estoico do Caçador de Marte fez uma careta fez os repórteres começarem a ofegar como uma matilha de lobos famintos com o cheiro de sangue. Nós sugerimos fortemente que a Mulher Maravilha se entregasse às autoridades. Ela é uma pessoa de caráter e acreditamos que ela irá. Caçador de Marte começou a dizer apenas para o mesmo repórter cortá-lo e gritar. E se ela se recusar a fazê-lo? Certamente você não acha que policiais comuns serão capazes de dominá-la, não é? Você não viu a devastação que sua batalha contra o Super-Homem criou na Cordilheira dos Andes? A Terra! Os geógrafos estão agora trabalhando para redesenhar o mapa da parte nivelada da encosta da montanha no Chile. Pelo amor de Deus, ela quase matou o Superman. Com suas palavras, todos os outros relatórios começaram a gritar seus acordos e bombardear o Caçador de Marte com outra onda de perguntas. A tela da TV ficou preta quando Naruto usou o controle remoto para desligá-la. Ele olhou para Diana com um olhar perturbado em seus olhos. Mas, para sua surpresa, ela parecia estar completamente calma. Ele esperava que ela mostrasse um olhar de dor ou alguma frustração, mas não houve nada disso. Sua expressão era o epítome da serenidade. Você não precisa se preocupar comigo. Diana disse com um pequeno sorriso. Eu não me arrependo do que fiz. Se eu tivesse que voltar a enfrentar aquela situação mais uma vez, faria a mesma escolha todas as vezes. Era a vida de um criminoso pelo bem de milhares de inocentes ou mais. Eu também não culpo mais a Liga da Justiça. Pensando nisso, quando o Superman da outra dimensão lobotomizou aquela criatura alienígena em Metrópolis alguns meses atrás, eu também não reagi bem às suas ações. Não posso ser muito duro com os outros agora. Além disso, acho que aquele incidente com os Lordes da Justiça, onde foi revelado que eles haviam conquistado o planeta em sua dimensão, tornou todos muito sensíveis a esses assuntos. Eu entendo porque eles não querem aceitar o fato de que Maxwell teve que ser morto. É-se porque eles estão com medo. Eles têm medo de seguir os passos de nossas contrapartes da outra dimensão. Eles não querem se tornar tiranos também. Ela pegou a mão dele e entrelaçou os dedos enquanto seus olhos azuis olhavam amorosamente nos dele. Não importa mais o que eles pensam sobre mim. Seu amor e apoio são tudo o que eu preciso. Minha mãe está orgulhosa de mim também. Nada mais importa. Naruto trouxe suas mãos entrelaçadas para cima e beijou a mão dela com ternura. Bom. Por um momento, eu pensei que você realmente concordaria com essa farsa. Eu nunca deixaria eles te exibirem em julgamentos sem sentido. Eu não vou deixar ninguém te desrespeitar assim. Ela se inclinou em seu peito e ele a abraçou carinhosamente com um braço e acariciou seus cabelos brancos e sedosos com a outra mão. Como é ser uma deusa agora? Ele perguntou depois de um tempo. Não é tão diferente, eu acho. Quero dizer, eu notei a grande diferença entre antes e depois que minha mãe desfez meus poderes como uma semideusa alguns meses atrás. Mas agora a diferença não é tão grande. Acho que me sinto mais calmo e um pouco menos emocional, ela disse retoricamente. Você se tornou a deusa de alguma coisa? Tipo, você tem um tipo de domínio ou algo que você preside? Você se tornou a deusa do casamento e do parto como era? Diana riu de suas palavras. Claro que não, seu ganso tolo. Como eu poderia ser a deusa de algo assim quando não sou casada e nunca dei à luz? Ele riu também. Bem, então? Não me deixe em suspense. Eu não tenho um domínio. A maioria dos deuses do Olimpo não nasceu com um domínio, foi a fé das pessoas que lhes deu atributos. Tome a deusa Atena, por exemplo, as pessoas a elogiavam por sua sabedoria, habilidade na batalha, e talento em artesanato. Com o tempo, ela se tornou a deusa padroeira da sabedoria, guerra e artesanato. Quando ela começou a mostrar favoritismo pelos heróis e os apoiou em suas provações, ela se tornou a deusa dos heróis também. Oh!
Eu estava me perguntando por que não consegui nenhum poder especial além de voar e ser capaz de regenerar meu chakra. Kurama exclamou, aparecendo aparentemente do nada. Você voltou para mais? Naruto perguntou beligerantemente. Deus ou não, eu ainda vou chutar seu traseiro peludo até domingo e voltar se você não se acalmar. A raposa riu sem arrependimento. Ignorando completamente sua pergunta, ele fez uma de sua autoria. Bem, então, quando vamos para o sistema Vega? O abanar de suas 10 caudas traiu sua excitação. Ele mal podia esperar para chegar lá. Ele estava desmaiando com a imagem de milhares de pessoas se curvando ou ajoelhando na frente dele, adorando seu eu glorioso. Xês, controle-se já, você está babando. Enquanto os três conversavam alegremente e zombavam um do outro, uma relíquia brilhante voou do quarto para a sala e parou no ar em frente ao sofá onde estavam sentados. Era o pingente de pedra com a mulher de cabelos de cobra que Atena havia dado a Diana antes de deixarem o Tártaro. A voz clara de Atena soou. Zeus deixou o Olimpo há 2 dias. Eu pensei que ele tinha ficado sabendo das mortes de Eritifão e que ele mesmo foi verificar a situação. Mas ele está longe de ser encontrado e minhas fontes me dizem que ele nunca foi ao Tártaro. Depois de mais considerações, ficou claro para mim, Zeus havia fugido. Quando a voz parou, o pingente de pedra perdeu o brilho e pousou suavemente na mesa de centro. Naruto e Diana se entreolharam com os olhos arregalados. Oi, oi. Por que ele fugiu? Atena não disse que Zeus estava tão confiante em seu poder que ele desconsiderou até mesmo Darkade? Kyuubi soltou uma risada confiante e flexionou sua pata. Não é óbvio. Ele notou meu poder. Ele sentiu minha divindade. Ah ah ah. Naruto e Diana reviraram os olhos, tendo se acostumado a se gabar e se gabar da raposa há muito tempo. Eles sabiam que agora que Kurama era um deus de verdade, seu orgulho e ego ficariam muito, muito maiores do que antes. Mal sabiam eles, no entanto, que as palavras arrogantes de Kurama não eram vazias. Quando Kyuubi liberou sua aura há 2 dias para Naruto ver, isso atingiu o coração de Zeus com horror. Depois que Atena coincidentemente o informou sobre as mortes de Eri e Tifon também, o chamado Rei dos Deuses teve certeza de seu próximo curso de ação, escapar. Uma semana após a morte de Maxwell Lord Quarta, o Arqueiro Verde estava patrulhando sua cidade natal, Star City, quando recebeu um telefonema peculiar. Olá? Quem é esse? Sou eu, Diana. Arqueiro Verde olhou ao redor com cuidado e levantou a mão para mascarar a boca, como se quisesse impedir que potenciais bisbilhoteiros lessem as palavras em seus lábios. Você está louco? Por que você me chamou de todas as pessoas? O mundo inteiro está atrás de você agora e a Liga da Justiça está me observando cuidadosamente também, já que eu fui o único a falar em sua defesa. Eles vão encontrar você em questão de segundos, ele quase gritou, mas em um sussurro. Eu queria te agradecer por me defender, disse a Mulher Maravilha. Eu gostaria de poder transmitir minha gratidão cara a cara, mas, como você mesmo disse, isso não é realmente uma opção para mim agora. Não precisa me agradecer. Arqueiro Verde disse e balançou a cabeça. Eu só fiz o que achei certo. Todo mundo está reclamando que você é um assassino, mas eles estão convenientemente esquecendo como você evitou que provavelmente dezenas de milhares de inocentes fossem feridos. Eles esqueceram quantas pessoas foram mortas pelo Super-Homem em Metrópolis. Alguns anos atrás, quando Darkade fez uma lavagem cerebral nele. Eles parecem ter esquecido quão mortal um kryptoniano sem moral pode ser. É mais fácil para eles pintar você com uma luz ruim e usá-lo como bode expiatório. Um suspiro suave veio do outro lado da transmissão. É o que é. Com isso dito, não voltarei novamente. A Liga da Justiça cresceu grande e poderosa, então não precisa mais da minha força, e certamente também não merece mais meu tempo. Vou deixar a Terra. Arqueiro Verde ficou atordoado com suas palavras. Sair? E ir para onde? O universo é um lugar grande. Eu posso ir a qualquer lugar. Além disso, posso estar junto com um homem que amo. Para ser honesto, sempre quis ir com ele, mas no passado, não pude. Apenas ignore minhas responsabilidades como membro da Liga da Justiça e vá embora. Mas agora, não há mais nada para me parar. Não apenas que a Liga da Justiça estava pronta para prendê-la e entregá-la às autoridades para ser julgada pela Corte Internacional de Justiça, mas sua mãe e o resto das Amazonas também deixariam a Terra em breve. Realmente não havia mais nada segurando. Então você e aquele mercenário alienígena estão falando sério sobre seu relacionamento.
Você me conhece como uma mulher frívola. Levamos isso a sério desde o início. Arqueiro Verde estremeceu com a nitidez em suas palavras. Nem um pouco. Bem, contanto que você esteja feliz, eu te desejo tudo de bom. Obrigado novamente, Oliver. Diana disse em um tom mais suave e usou seu nome verdadeiro. Significou muito para mim que você tentou me defender. Não vou esquecer o seu apoio. Como eu te disse, eu só fiz o que achei certo. Eu entendo. Mas eu ainda aprecio isso. Ouça-me, eu tenho razões sólidas para acreditar que Darkade atacará a Terra novamente em algum momento no futuro. Mesmo com a máscara que ele estava usando, era fácil ver o olhar cético no rosto do Arqueiro Verde em suas palavras. Darkade está morto. Eu estava lá quando ele morreu, junto com outros quase 100 membros da Liga da Justiça. Ele é muito mais poderoso do que o JL lhe dá crédito. Aparentemente, não é a primeira vez que ele foi morto. Darkade estará de volta, e ele estará de volta com uma vingança. Ele nunca desistirá da Terra. E como você sabe de tudo isso? Arqueiro Verde perguntou, agora começando a ficar nervoso. Foi a deusa Atena que me informou disso. Para entender o quão sério é, a deusa Atena e o resto dos deuses do Olimpo estão se preparando para um êxodo. Eles vão deixar esta dimensão junto com as Amazonas muito em breve. O vigilante empunhando o arco exalou ruidosamente. Meu Deus, você jogou uma bomba infernal no meu colo agora. Você preferia não saber? Não. Ele admitiu. É melhor que você me dissesse. O que devo dizer à Liga da Justiça? Não é um segredo. Eu lhe disse isso para que você pudesse informar a todos. Embora eu não esteja mais na Terra naquele momento, não desejo ver este planeta destruído. Existem milhões de pessoas neste planeta que não fizeram nada e eles não merecem morrer. Além disso, tenho certeza de que Batman ou Cyborg estão ouvindo nossa ligação enquanto falamos. Acho que não, princesa. Arqueiro Verde respondeu. Esta é uma linha segura. Nenhuma tecnologia é mais segura desde que Batman criou aquela inteligência artificial chamada Irmão. Diana disse e o Arqueiro Verde teve a impressão de que ela deu de ombros. De qualquer forma, isso é tudo o que eu tinha a dizer. Vou deixar a atmosfera da Terra em cerca de 1 minuto, então não posso falar muito mais. Obrigado novamente. E se você precisar urgentemente de ajuda, vá para o Doutor Destino e peça para ele entrar em contato conosco. Naruto deu a ele um dispositivo que ele pode usar para nos ligar independentemente de quantas galáxias estivermos. Eu retribuirei seu favor quando você mais precisar. Arqueiro Verde soltou um suspiro. Tudo bem. Obrigado por me ligar e por nos avisar sobre Darkade. Eu vou deixar a Liga da Justiça saber o que você disse. Você se cuida, princesa. Você também, Oliver. Tchau.